Com os nossos destaques internacionais, a corrida eleitoral em Israel entra em seus momentos finais. As eleições da próxima terça-feira, dia 23, serão as quartas eleições legislativas no país em menos de 2 anos. Houve, nesse período de pandemia, uma ambiciosa campanha de imunização, mais da metade, cerca da metade da população já vacinada, e isso representa quase 2/3 do eleitorado, e isso com certeza deve ter algum reflexo nesse momento político no país. E para falar a respeito desse assunto, eu converso agora com o cientista político André Leicht. André, boa tarde. Boa tarde, Pétria, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. André, qual é a relevância dessas eleições nesse momento? A gente comenta aqui nesse início, é a quarta eleição num período de 2 anos. Também queria que você explicasse isso. Porém, num país quase completamente vacinado, como a gente disse aí, boa parte do eleitorado vacinada, como é que isso também repercute no resultado dessas eleições, André? Bom, primeiro, o Israel é um sistema parlamentarista. As pessoas votam nos partidos, não nas pessoas, e os líderes desses partidos precisam formar uma coalizão, ou um partido precisa receber mais que 61 cadeiras para formar uma maioria simples no parlamento de 120 cadeiras. Então, o que gerou a quarta eleição é uma instabilidade política que já vem desde 2019 no país, antes da pandemia, de uma incapacidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que já está no poder há 12 anos, de conseguir fazer um governo mais estável e uma coalizão mais estável, como já teve nos últimos 10 anos, né? O que aconteceu foi que o eleitorado israelense começou a, de uma certa forma, tentar buscar outras alternativas para a liderança dele. De uma certa forma, o público de Israel, de uma certa forma, não vê uma outra pessoa para entrar no lugar dele, e ao mesmo tempo ele não consegue formar uma coalizão. Então, esse impasse de não ter uma outra pessoa para substituir, ou seja, não tem um líder tão forte, e ao mesmo tempo ele ser o primeiro-ministro que mais tempo serviu na história de Israel, gerou um impasse aí, de uma eleição após a outra, porque o sistema funciona assim. Se você não consegue formar uma coalizão, depois de 3 semanas, convoca-se outras eleições depois de 1 mês, e assim sucessivamente fica em governos de transição, que é chamado de governos de transição. E essa eleição especificamente, ele está usando o fato de ele ter conseguido negociar com a Pfizer com muita antecedência, Israel ter recebido milhões de vacinas da Pfizer no final do ano passado, Israel ter feito uma campanha de vacinação muito bem sucedida com seu sistema de saúde público, e já tem aqui os números de 4,5 milhões de pessoas vacinadas em segunda dose. Isso é metade da população de Israel, só que você tem que desconsiderar as crianças que não podem tomar a vacina ainda, porque as vacinas da Pfizer é acima dos 16 anos. Então, 60%, 70% da população já foi vacinada em Israel. Você vê uma repercussão, porque, na verdade, a população vota. Como é que funciona a eleição? Os israelenses votam em partidos, é isso, André? Como é que funciona o processo da eleição? E essa repercussão de políticas, seja, no caso, as políticas tomadas nessa pandemia, como é que isso repercute nessas urnas, vamos dizer assim? Bom, perfeito. Da mesma forma que o sistema inglês, na qual existem 2 partidos principais, os trabalhistas e os conservadores, em Israel existem 30 e poucos partidos. Na hora que a eleição acontece, as pessoas escolhem um papelzinho, colocam na urna, e esse papelzinho é o partido que elas escolhem para formar uma maioria no parlamento. Então, os votos são divididos de acordo com o número de votos em cada partido. Então, existem aí 7 milhões, 6 milhões e meio de eleitores, de eleitores válidos, de votos válidos, que as pessoas que têm direito a voto. O voto em Israel não é obrigatório, o dia da votação é um feriado por lei, as pessoas podem ou podem não ir votar. Normalmente 65%, 70% das pessoas vão votar, o que é alto o número de pessoas que querem exercer o direito do voto. E no momento que elas votam no partido. Quando fazem a contagem, dividem o número dos votos válidos, não pode ter um papel rasgado, não pode ter mais que um papel dentro do envelope, o papel é contabilizado para aquele partido. No momento da contagem, o partido que receber mais votos
vai fazer uma proporção em relação a 120 cadeiras e ele vai receber 30 cadeiras, 35 cadeiras, 40 cadeiras, depende do partido, depende da eleição. Nesse caso das eleições, o Likud, do partido do Netanyahu, está liderando as pesquisas com 32 cadeiras. Mas, como disse antes, 32 cadeiras não é a maioria simples. Ele precisa colocar mais partidos para formar uma coalizão de 61. E, de acordo com as pesquisas, ele não tem 61 cadeiras, ele tem 60 cadeiras. Ou seja, se ele não consegue formar uma coalizão, mesmo com os partidos que são pró-Netanyahu, ou seja, que querem que ele continue sendo primeiro-ministro, o país iria para uma quinta eleição. E, André, é muito interessante, a gente vem discutindo esse assunto, talvez nunca foi tão discutido, né, que é a questão da democracia. Como é que a gente pode olhar para a democracia em Israel? Uma questão muito interessante e relevante também, por exemplo, é a situação dos ultra-ortodoxos. Não só deles, né, mas de várias etnias, várias comunidades religiosas dentro de Israel, compondo esse mosaico da democracia israelense. Vamos falar um pouco só do papel dos ultra-ortodoxos e qual é a relevância deles, qual é talvez o papel deles nessas eleições? O papel dele nessas eleições, na verdade, é o papel deles em outras eleições e, na verdade, o impasse que ocorreu nas últimas 4 eleições também tem a ver com 2 partidos religiosos ultra-ortodoxos, um de linhagem ashkenazita e outro de linhagem mais sefaradita, no qual o público deles vota religiosamente neles em todas as eleições, então eles sempre têm aí os 2 partidos ultra-ortodoxos juntos, 14 cadeiras mais ou menos, e eles sempre estão fiéis ao Netanyahu. A questão dessa vez é que existem partidos de direita e de centro que são mais laicos, que querem que os religiosos façam exército, uma coisa que eles são exclusos do exército desde a fundação do país, é um acordo que existiu para que fosse formada uma coalizão na época da fundação do país com Ben-Gurion, lá atrás, em 48, e esse status quo incomoda hoje em dia. Os religiosos são 1 milhão de pessoas em Israel, das 9,3 milhões que compõem a sociedade israelense, e esses ultra-ortodoxos, além de eles não contribuírem com o serviço militar obrigatório, as escolas ultra-ortodoxas, pelo menos parte delas, não tem aulas de matemática, geografia, aulas que eles chamam de aulas básicas, e no final das contas, muitas dessas pessoas não recebem uma boa educação. Então, eles vão para escolas religiosas, eles recebem salário dessas escolas, que por sua vez recebem dinheiro do governo, então é como se o governo sustentasse a vida dessas pessoas. Elas têm muitos filhos, e isso faz com que o nível de pobreza aumente entre essas pessoas. Então, existe um pedido de grupos laicos e partidos laicos, inclusive de direita, que pedem para que eles façam exército, que eles tenham educação, porque quando eles querem trabalhar, eles podem conseguir um emprego e não depender do sistema público. Israel gasta bilhões com eles, e isso faz com que exista uma diferença entre a divisão de responsabilidade social. É uma das grandes tensões sociais internas de Israel, essa questão dos ultra-ortodoxos com os não ultra-ortodoxos, por não contribuírem com o exército e também não terem uma educação suficiente para trabalhar como engenheiros, como professores em outros lugares, trabalhos normais, por exemplo, porque algumas escolas do sistema público de ensino deles não dá essa base laica, fora a base religiosa. Esse papel que eles têm é um papel importante, é um peso importante, e as tensões, normalmente, nos últimos anos, pela entrada no exército, tanto e para a presença de partidos mais laicos na coalizão, já gerou tensões, protestos nas ruas, prisões, etc. e tal. O assunto é fascinante, né? Ainda mais para a gente que se inspira muito nas reflexões sobre democracia. Eu tenho mais um minutinho, a gente já está invadindo aqui, André, o repórter CBN, mas eu quero só um palpite seu. Os israelenses tendem a repetir os votos que tiveram na última eleição, em 2015. Dá para se ter alguma ideia do que vai acontecer? Tem também muita coisa que eu queria repercutir com você, o nosso tempo é super curto, mas também a questão dos árabes, que também é muito importante para se discutir ainda naquela região, mas também convido os ouvintes, por meio dessa entrevista, a refletirem, pesquisarem mais. O assunto é fascinante, mas você tem algum palpite, André?
Então, é muito fascinante realmente. Israel infelizmente, a única democracia funcional do Oriente Médio, uma democracia parlamentarista. A gente pode dizer que o Líbano tem uma democracia falha, sectária, e a Turquia já não é mais uma democracia, infelizmente. Os árabes israelenses compõem 2 milhões de pessoas da população de Israel, votam para partidos árabes, que existem 4 ou 5 partidos. Eles têm atualmente 14 ou 15 cadeiras. As pesquisas mostram que eles vão ter em torno de 12 cadeiras nas próximas eleições. Existem árabes que votam em partidos não árabes em Israel, tanto como o Likud, como outros partidos. Eu acredito que o Netanyahu vá conseguir constituir uma coalizão. Eu acho que as pesquisas às vezes colocam qual é o desejo da população, mas na hora H algumas pessoas vão acabar fazendo voto estratégico de fortalecer partidos maiores, e isso pode fazer com que o Likud, partido do Netanyahu, possa ter mais cadeiras do que as pesquisas. Se ele conseguir 2, 3 cadeiras a mais, tanto para o partido dele como para partidos que já são da coalizão dele natural, ele vai conseguir formar uma coalizão de 61 de uma forma mais estável. O que vai ser bom para o país é ele conseguir formar uma coalizão com partidos que sejam convergentes em relação a ideias relacionadas a coisas que são importantes para Israel, como a trazer o alistamento militar para os religiosos, aumento dos investimentos nas cidades árabes. Já foi feito um grande investimento para diminuir as diferenças sociais e poder fazer com que Israel realmente consiga sair da pandemia. Realmente tudo já reabriu, Israel realmente já voltou para uma vida 78%, 80% normal em relação a antes da pandemia, mas realmente as eleições pode se esperar tudo, os resultados a gente vai ter na terça, quarta-feira. André Laisch, aqui com a gente, cientista político, explicando para todos nós quais são os meandros e os pontos importantes dessa eleição que acontece na próxima terça-feira, dia 23, em Israel. André, é um prazer conversar com você. Obrigada aqui pela conversa e até uma próxima. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Petra.